Olá a todos. Iremos iniciar a aula de hoje sobre tensão térmica. Então, vamos considerar inicialmente aqui esse problema aqui, que é uma barra homogênea. A seção dela também é uniforme. Ela tem um comprimento L e ela está sujeita a uma variação de temperatura. Essa temperatura tanto pode estar crescendo ou diminuindo. Aumentando ou diminuindo, e nesse caso, se estiver aumentando, eu vou ter uma expansão térmica, que é como é mostrado aqui na imagem. Então a gente pode perceber que houve uma mudança no comprimento da barra ou do elemento aqui. Esse aumento é um ΔT aqui. Esse ΔT é calculado por essa equação aqui que vocês estão vendo. Então eu tenho um alfa multiplicado pelo ΔT multiplicado pelo L. O L é o comprimento, como a gente viu. ΔT é a variação de temperatura. Se eu tiver uma variação positiva, então há um alongamento, né? E se tiver uma variação negativa, ou seja, está reduzindo a temperatura, eu tenho uma contração. E o alfa, que é uma propriedade do material, depende do material e é chamado de coeficiente linear de expansão térmica ou coeficiente linear de dilatação térmica. A unidade no sistema internacional é 1 sobre grau Celsius ou 1 sobre grau Kelvin. E para o sistema pés libra segundo, 1 sobre grau Fahrenheit. Então, essas unidades de alfa. Para ficar claro, eu vou mostrar uma tabela agora para vocês de uma das propriedades, né, do material, e nela consta, né, o coeficiente de expansão térmica, como que vocês estão vendo aí. Então eu tenho aqui o aço inoxidável, o ferro fundido, o alumínio, o cobre. A gente pode ver o valor aqui para o aço ASTM 36, né? A unidade aqui 10 a menos 6, 11,7. E se a gente for para o aço inoxidável, o valor aumenta, então ele tem um coeficiente de expansão maior. O alumínio é um material que expande mais, então a gente pode ver aqui, ó, 23,6. Então, dependendo do material, a gente tem esse valor aí, tá? Então, precisamos consultar essas tabelas para ter essa informação para poder fazer o cálculo do projeto, da verificação necessária aí. Um outro detalhe, por que é importante a gente estar estudando ou fazendo o cálculo da tensão térmica? Um exemplo prático aqui é muito comum em pontes, onde temos vãos, né, que são feitos justamente quando ocorrer a dilatação do material, não venha a criar uma tensão que possa produzir trincas, né, na ponte, por exemplo. Então, esse estudo é importante dessa dilatação e a gente vai entender aqui no cálculo, né, como que vai surgir essa tensão. Olha só, se caso a variação de temperatura foi em função de x, ó, ΔT igual a delta de x, ou então o alfa variar, né, em relação ao comprimento ou em relação a x aqui, eu tenho que aplicar essa integral. Então eu tenho aqui integral de 0 a L de alfa ΔT dx. Bem, ou eu resolvo analiticamente essa equação, obtendo depois os resultados, e se caso não conseguir, porque o alfa vai ser alguma função, o ΔT também pode ser uma função mais complexa, e se caso necessário, posso usar integração numérica aí para estar resolvendo. Bem, para ficar claro aí, justamente, vamos ver um exemplo. Então, tem uma barra aí de aço A36. Ela está restrita aqui, né, nas extremidades A e B. Essa barra, ela tem uma seção quadrada, 10 por 10 milímetros. O comprimento dela total aqui é 1 metro. E ela está sofrendo uma variação de temperatura de 30 graus para 60 graus. É pedido então para a gente calcular essa tensão térmica. Tensão. Então como que a gente desenvolve? Bem, indo lá na tabela da barra, eu tenho que pegar o alfa, 12, arredondando, né? 11,7, pode arredondar aqui, 12 vezes 10 a menos 6 sobre grau Celsius.
vou montar o diagrama de corpo livre. Então, se eu for montar aqui, ó, eu vou ter uma reação FA e um FB. Nesse sentido aqui que vocês estão vendo de compressão. Por quê? Ao aumentar a temperatura, a barra tenta dilatar. Então, ela tenta caminhar para esse sentido e embaixo também. Ocorre, então, a reação nos dois extremos, FA e FB. E é claro, elas são iguais. Então eu tenho aqui FA igual a FB. Então eu vou chamar de F para poder introduzir na equação, tá? Então essa primeira equação aqui nossa. Não tem como determinar F por enquanto. Eu agora vou usar aquela equação de compatibilidade, aonde o deslocamento de A em relação a B é zero. É verdadeiro isso porque não tem espaço aqui para a barra dilatar. Então, esse deslocamento é zero. E outro ponto importante, a temperatura provoca um deslocamento aqui, ó, tende a provocar, né, um ΔT. Só que devido à reação nos extremos dessa barra, provoca um ΔF aqui. E é onde eu posso montar essa equação aqui, ó. O delta de A em relação a B vai ser zero e esse vai ser calculado pelo ΔT, que é positivo, e menos ΔF. Agora, vamos substituir os valores. A gente sabe então que o ΔT aqui é alfa, a variação de temperatura, ΔT aqui, maiúsculo, e vezes o L. Menos. Por que é menos aqui? É porque aqui eu tenho uma situação de compressão. A dilatação provoca uma reação que vai comprimir a barra. Então tem menos FLAE, a equação característica aqui, que nós já estamos usando nos nossos problemas. Substituindo aqui, os valores que a gente vai para poder calcular. Mas antes a gente vai trabalhar com essa equação aqui, ó. Então a gente vai ter passando esse termo aqui para a esquerda, então vou ter um FL sobre AE igual a um alfa ΔTL. Vamos isolar o F aqui, o L passa para baixo aqui e corta, e o AE passa multiplicando. No final, a gente obtém esse resultado, essa equação aqui. O F igual a alfa, coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura, vezes a área, vezes o módulo de elasticidade. Bem, para esse problema aqui eu vou substituir, então a gente tem o alfa 12 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura 60, né? 60 menos 30, e área, como é 10 milímetros ao quadrado ali, então vou transformar em metros, 0,01 ao quadrado, e vezes o módulo de elasticidade do aço, né, que é 200 gigapascal, 200 vezes 10 a nona. Fazendo esse cálculo aqui, eu obtenho o resultado como sendo 7,2 kN. Tá? Bem, mas o que importa é que ele pediu a tensão térmica normal média. Então, a tensão é a força sobre área. Olha que interessante, né? A variação de temperatura provocou uma expansão térmica no material e, devido à retenção aqui das paredes, provoca uma força. E essa força provoca a tensão do material. Essa tensão, 7,2 sobre a área, 0,01 metro ao quadrado, calculando vai dar 72. Percebam que se essa força fosse muito maior, se a dilatação fosse muito maior, ele poderia gerar colapso na sua estrutura. Então, se eu tivesse uma temperatura muito maior, eu ia ter uma força muito maior, consequentemente, uma tensão maior. É claro que esse material aguenta, como a gente viu lá, 250 MPa, que está atingindo 72, então é satisfatório esse valor, está dentro dos limites do material. Ok, pessoal, então esse é o conteúdo de hoje dessa aula, dessa sexta. Está aí disponível para vocês. E então, fica com Deus aí. Até a mais.